à toa que Por Você ou Por Sweet of Jade conseguiu alcançar uma nota superior a 9.0 lá no My Drama List, e afinal de contas ele conta a história de milhões desse casal maravilhoso que conseguiu arrebatar os corações de muita gente na internet. Eu acompanhei todos os dias o pessoal comentando, e conta a história aí da Fan Chanyu, depois eu vou entrar em detalhes mais pra frente, que é uma moça humilde que é filha de um açougueiro. Ela sabe manipular muito bem as facas. E de Xi Sheng, ou também Yan Sheng, que é um rapaz que foi encontrado ali no meio da neve, totalmente ferido. Ela levou esse rapaz para casa, cuidou dele, e o relacionamento dos dois começou a funilar, e eles começaram a se apaixonar. E em um determinado momento, né, da história, ela teve que pedir um favor para ele ser um marido temporário, porque ela precisava resolver um problema aí da família dela, da vida dela. Só o que ela não contava é que ele era um marquês que estava lutando por justiça em um reino que estava conturbado entre batalhas, entre imperadores, entre reis, e eles têm um segredo aí que vai ter que ser revelado, mas eu vou contar tudo depois da vinheta. Segura aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 너 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Suresh Nunacast. Hoje voltamos a falar sobre Por Você ou Por Sweet of Jade ou Busca pela Jade. Enfim, esse C-drama aqui estourou a My Drama List, conseguindo ser o primeiro C-drama que ultrapassou o 9.0. Façanha essa que só tinha, batendo na trave, 9.0, que foi Os Indomáveis. Maravilhoso, já está há muitos anos nesse ranking. E olha só, ele é superior à nota, né, lá no My Drama List, até o queridíssimo aqui no Brasil, que foi 8.7, que foi Amor entre Fada e Demônio. Gente, eu vou dizer uma coisa, não estou colocando aí, ai, quem é melhor, quem é pior, mas eu tô só fazendo um comparativo, porque aqui no Brasil, Amor entre Fada e Demônio foi o primeiro C-drama que muitas pessoas assistiram e pararam por aí, não conseguiram ver mais nenhum. E agora o Por Você ou Por Sweet of Jade está sendo o segundo que muita gente está acompanhando. E tem gente que fala assim, ah, mas não é igual aquele da minha fadinha, não sei o que, gente. Vamos aumentar o repertório aí. Tem muitos C-dramas maravilhosos acontecendo na China, e eu acho ótimo, porque afinal de contas, bem ou mal, Amor entre Fada e Demônio é de 2022, Os Indomáveis é de 2019, se não me engano. Faz muito tempo que um C-drama não alcançava uma nota tão alta lá no My Drama List. E uma Drama List, para quem não sabe, é uma referência porque tem notas de pessoas do mundo inteiro, então lá é legal para ter um termômetro da preferência das pessoas. Mas sem mais delongas, falando sobre My Drama List, a história desse C-drama é maravilhosa, é baseada também em uma novel que já tem na internet. Se você quiser, você vai lá, tá em inglês, é só jogar o Google Tradutor, você consegue ler. E eu acompanhei junto com as meninas a história todos os dias, que foi 2 episódios por dia durante vários dias, depois acabou ficando 1, depois ficou 2, enfim. Eu sei que eles distribuíram 40 episódios durante todo o mês de março, mais exatamente foi do dia 6 de março até o dia 30, né? Até o dia 30, que foi oficialmente na Netflix, até o dia 26, o episódio 40 foi no iQIWI e no ITV, que lá eles liberaram 4 episódios, assim, quem pagava o Super Mega VIP conseguia assistir os últimos 4 episódios antes que todo mundo. Então vamos deixar dia 26, que foi o dia que liberou geral. Mas vamos primeiro falar da história e depois das curiosidades, das coisas que aconteceram durante a exibição dessa série. Então, claro, eu tenho que falar dos 2 atores, dos 2 protagonistas, que foi o Shang Li, ele é maravilhoso, e a Tian Ti-Xinhui, assim que fala o nome dela. Eles conseguiram a façanha de apaixonar todo mundo. Que história legal! E também graças ao diretor, que fez um trabalho maravilhoso de fotografia. Eu falo assim que a câmera, né? A câmera estava namorando os dois, estava apaixonada, porque era um close atrás do close, aquela câmera lenta, aquele negócio de quando um tá começando a se apaixonar pelo outro, você vê o olhar
fixo em um e um olhando devagarzinho, você vê que a paixão estava crescendo bem devagar. Então esse sentimento que estava acontecendo na história fez com que as pessoas se apaixonassem também por eles, né? E o que eu falo assim, que teve aqueles momentos de contemplação, sabe aquele negócio que você fica namorando a tela, você fica namorando os personagens? E ele usou uma técnica que eu acho muito interessante, sabe, aquele negócio da pausa. Vocês já ouviram falar das produções do estúdio Ghibli, né? Eu acho que todo mundo, acredito que todo mundo já deve ter ouvido. Se não viu, já ouviu falar, se não assistiu. Então, o Hayao Miyazaki tinha uma técnica que a gente chama lá no Japão de conceito de Ma. O que é esse conceito de Ma? É aquele conceito que você tá numa cena de ação, tá num momento assim e de repente você para tudo. Então você faz uma cena em que você vê um vento, você vê, né? Claro, você vê uma cena, vê o vento é legal. Você vê uma cena que o vento tá batendo na janela. Ou uma gotinha de chuva que você não leva a nada, mas naquele momento você precisa ter aquela pausa, aquele respiro que você precisa ter para você poder assimilar aquilo que o personagem está pensando, aquilo que o personagem está sentindo. Você precisa ter isso numa série. Aquele close bem colocado, aquele olhar em câmera lenta, aquela mão sobreposta, aquela sombrinha. Tem uma cena maravilhosa que os dois estão se reencontrando, só que um tá do lado de fora de uma tenda e ela tá dentro, tem uma sombra e um tenta tocar a sombra do outro. Foi linda aquela cena. Então tem que ter, no filme, precisa ter aquela mágica da arte, não somente ação, como é feito nos filmes de super-heróis, sabe? Que corre e cansa, a gente não chega nem a respirar o que está acontecendo. Então é maravilhoso, mas também teve alguns probleminhas aqui que eu faço questão também de sinalizar, que é meio chatinha. Sempre quando algum personagem estava brigando com alguma coisa, ele jogava uma xícara. Eu acho que eu contei mais de 12 vezes que isso aconteceu. Chegou uma hora que eu falei, tá vendo? O cara tá tomando chá, vai quebrar a xícara. E não dava outra. Lá vai xícara sendo arremessado e aquele slow motion de novo. Mas infelizmente, né, cansou. Acho que de repente o cara da edição fala assim, eu gostei desse negócio, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Mas cansou. A ideia de que você não sabe o que está acontecendo, qual a investigação, né, que o nosso caríssimo Yan Sheng está procurando, a gente fica praticamente até os últimos episódios tentando descobrir qual que é a trama principal da história. Porque até um certo ponto você vê o desenvolvimento do casal, como é que eles se apaixonaram, a busca de um pelo outro, né? Porque eles acabam se separando em um determinado momento da história. Então aquela busca desenfreada, eu tô com saudade de você, eu quero ver você de novo. E aquilo é muito bom, porque traz aquele romance à flor da pele. Mas agora eu vou chegar na parte com spoiler, porque não tem como. Mas antes disso, fotografia excelente, figurino excelente, trilha sonora de milhões, gente, que coisa mais linda, uma letra mais linda que a outra, que inclusive... Eu vou deixar um recado para a senhora Netflix aqui, o seguinte, duas coisas. Primeiro, a gente não vê a letra das músicas, né, em qualquer C-drama. Terrível isso, terrível. As músicas muitas vezes completam o sentimento dos personagens. Você não entendeu o que eles estão falando, pelo amor, né? Não dá. Outra coisa também, que é importantíssimo, que isso eu acho que o fansub é superior às próprias legendas oficiais da Netflix, etc. Nós somos brasileiros. Eles estão acostumados, claro, nomes mais curtos, o sobrenome na frente. Então, é X fulano, X ciclano, ou Que fulano, Que ciclano, Yu fulano, Yu ciclano. Entendeu? É tudo um nome curtinho, então seria o sobrenome mais o nome da pessoa. Então, se você pensar em termos de Brasil, seria Silva João, Silva Pedro, Silva Paulo. Pra gente, ok, né? Que nós somos brasileiros e ficar falando Silva Paulo, você sabe que tá falando do Paulo. Mas como nós não somos chineses, então fica muito complicado. Muitas vezes a gente não sabe a quem a pessoa está se referindo na história. Não é culpa da série, é culpa da gente, que a gente precisa se educar a entender como eles se relacionam. Então eu vou colocar parte da culpa da perda de audiência dos C-dramas na Netflix, principalmente, é porque primeiro que o público está acostumado a ver dublado. Eu já vou falar isso em seguida.
Segundo, que os nomes são muito complicados. Então a gente tem que aprender a decorar isso. Terceiro, que não colocam o nome dos personagens pra gente identificar quem é quem, porque a gente tem que ficar adivinhando. Eles colocam a legendinha do lado em chinês, mas a gente não sabe ler e eles também não traduzem. A música, que como eu já falei anteriormente, a música seria muito legal se colocasse a legenda da música, mas também a Netflix não tá nem aí. Quem tem que fazer tudo isso geralmente é o fansub. Agora, voltando à questão da audiência, eu acho que a parte da dublagem também quem faz é o Ikiwi. Só que lá, sinto muito, meus amores, as vozes que escolheram para os atores são muito ruins. Muito ruins. Eu não sei assim, porque eu gosto de vozes mais graves, mais sonoras para os protagonistas. E para as meninas, não gosto daquela voz infantiloide, não. Mas para os homens, eu acho que é interessante ter uma voz que transmite masculinidade, força, principalmente se o cara é forte, é um marquês e não tem nada, alguma coisa a ver com humor. Se for com humor, tudo bem, né? Mas tem que ter uma voz compatível com o personagem. Você vai lá no Ikiwi, meu Deus do céu, né? Então é ruinzinha. E tem gente que gosta só de assistir do lado, porque tá fazendo alguma coisa, lavando louça, cuidando da vida, não tá prestando tanta atenção. E a complexidade da história também daí complica, né, gente? Me ajuda aí, né? Então, e um outro problema que tem também é que muitas vezes o mesmo personagem tem 3, 4 nomes. Então tem o nome dele de batismo, o nome dele de se ele tem algum mérito, né? Se ele tem alguma patente, o nome de herói, o nome de não sei o que. Então você não sabe muitas vezes a quem a pessoa está se referindo a quem. Daí dá uma confusão também. Então, dito isso, no começo o C-Drama começou com 9.2 e no último dia, gente, eu fui olhar, hoje dia 30, o dia que eu tô gravando esse podcast, caiu para 9.1. Porque teve um problema no final também, no final da história, que eu já vou falar logo em seguida, que teve gente que não entendeu. E eu sou uma das pessoas que também não entendeu. Era muita coisa que tinha que ser resolvida. Era muito nome que tinha que ser esclarecido. Nome de gente que a gente nem lembrava que existia. Então, foi tudo jogado assim na cara da gente. Olha, aconteceu isso. Eu tive que fazer até, inclusive fica a dica, tive que fazer até um artigo fazendo um resumo de toda a trama que estava acontecendo. Tá tudo lá no Momento K-Drama. Então, vamos fazer uma coisa, ó. Isso não é problema da série só. É um problema também do jeito que a Netflix e o jeito que as streams distribuem essa produção chinesa. Não, eles distribuem do jeito errado, com dublagem ruim, com legenda faltando, daí não dá, né? Mas deixo claro o seguinte, não tiro o mérito da série. A série é maravilhosa, tanto que prendeu tanto a minha atenção que eu chegava a assistir no começo, eu conseguia assistir 4, 5 episódios seguidos, assim, num horário que depois do trabalho. Então, eu vi muita gente que maratonou, uma loucura, não conseguia parar de assistir, porque foi muito boa. Inclusive, parabéns aos protagonistas também. O Kimin, né, que é interpretado pelo Deng Chang, foi um vilão maravilhoso. Inclusive, teve gente shippando ele junto com a Snow Kong, que foi a moça, né, que contracenou com ele. Era um casal tóxico do caramba, mas a química dos dois era tão boa, eles estavam trabalhando tão bem, que o pessoal falou assim, gente, nós necessitamos ter essa dupla de novo fazendo um outro, mas pelo menos um casal que seja legal, não um casal tóxico. Mas não teve nenhum personagem que sobrou ali, porém, inclusive tem uma outra vantagem, criança, gente, que é conquistar a gente, é ter criança em uma história, e principalmente uma menina fofa, que nem a que fez a Fan Chanmin, né, a Chanin, que menina talentosa, gente. Eu inclusive fico falando, como é que eles conseguem fazer uma criança chorar daquele jeito, em algumas cenas que deve chorar, muito adulto não consegue fazer aquelas cenas. Eu fiquei impressionada com o talento das duas crianças, inclusive o que faz o Boé, que também é um outro fofíssimo. Nossa, eu preciso, tudo bem que se tiver um spin-off, vai ser 2 personagens adultos, né? Mas que valeria uma história desses 2 meninos, valeria. Tem uma coisa que eu não posso esquecer, gente. Olha, eu vi uma pessoa comentar nas redes sociais que ela parou de assistir no momento que viu a Chanil lá matando o porquinho no começo, no primeiro episódio. E ela fez um comentário mais ou menos assim: gente, como pode uma protagonista matar um porquinho daquele jeito? Coitadinho, ele se aproximou dela achando que ela ia fazer carinho e ela dá um sopapo nele e acaba matando ele.
Então, né, gente, se você é sensível para esse tipo de tópico, então é melhor assistir outra série. É a única coisa que eu posso falar. Não vou insistir nesse tipo de coisa. Mas tem uma coisa que eu também acho muito engraçado, isso tem a ver com nosso ponto de vista ocidental, é que, por exemplo, você pode mostrar você matando bichinho, você atacando as pessoas, sangue para todo lado, mas não pode ter cena de beijo. Cena de beijo, cena de amor assim, eles cortam. Eu já fiz um artigo sobre isso, tá lá no Momento K-Drama, que chama Sangue Sim, Beijo Não. Vão lá ver, gente, lá tá tudo explicadinho, o motivo pelo qual algumas coisas passam e outros não. Mas é bem engraçado isso, mas faz todo sentido. Como existe, ela não era uma assassina, ela era uma açougueira, como existem açougueiros hoje em dia. Não tô falando que o que você acha tá errado, mas eu tô falando que era uma profissão. Que, aliás, isso que é a parte importante da história. A profissão dela era tão de baixo nível, assim, tão ralezão de povão, que foi um dos recursos que os pais fugitivos delas usaram para que ela ficasse invisível pela sociedade. Eu achei muito legal isso. Porque se ela vivesse numa família com um pouquinho mais de posse, ela poderia ser muito evidente e o exército que estava caçando o pai dela, enfim, estava atrás dos pais dela, a encontrariam com mais facilidade. Mas você vê que a ideia foi tão brilhante, também por isso, né, dela ser uma açougueira, que ela também não sabia ler direito, ela sabia poucos caracteres ali, então ela vivia uma vida muito simples, coisa que muitas vezes eu vejo em outras histórias, que a menina é muito simples, humilde, e eles esquecem desses detalhes, do que ela faz, se ela sabe ler, se ela não sabe ler. Geralmente a ingenuidade dela bate muito com a personalidade dela da própria vila, né? Do jeitinho que ela vivia. Ela vivia uma vida super simples. Agora eu vou falar, agora eu tenho que falar o resto, né? Essa aqui é a parte com spoiler. E ao contrário do Marquês, que ele nunca tinha vivido uma vida tão tranquila. E ele foi se apaixonando por ela também pela simplicidade e pela coragem dela, né? E claro, o elenco de milhões, né, gente? Teve um comentário nas redes sociais que eu achei muito interessante, que uma menina ficou muito zangada e falou assim: as meninas estão comentando só porque o Zhang, né, que ele é lindo, mas ele é talentoso também. Ele é super talentoso. Eu gosto dele desde a época que ele fez Amor entre Fada e Demônio. Inclusive, eu gostei dele muito mais no Amor entre Fada e Demônio do que do Dylan. Mas isso aí é uma briga paralela, que é uma outra coisa que estava acontecendo nas redes sociais. Tava tendo, olha só, gente, que eu acho um absurdo isso. Não tenho provas, mas eu tenho, assim, um feeling que eu tava achando que tinha gente boicotando a série, fazendo comentário negativando a série, falando comentários assim que eu fiquei muito pé da vida. A série tava na metade e já tinha gente falando bem assim: os personagens vão se separar, vai ter um final triste, no final vai ter que ter segunda temporada porque não vai ter final feliz, sendo que a série estava na metade. E daí tinham vários comentários, e esse comentário assim repercutiu nas redes sociais de uma maneira assim, porque sabe, né, coisa ruim rapidinho, é fogo na pólvora. E tinha um monte de gente comentando assim: não vou assistir mais porque não tem final feliz. Eu falei: gente, mas como assim? A série tá na metade. E eu me deu tanta raiva, gente, confesso, que eu fui lá e li o final da novel e era o final feliz. Eu comentei, falei assim: escuta, da onde que você tirou essa ideia? E eu percebi, né, isso daí não tem uma estatística, porque eu não tenho como saber o sentimento de cada pessoa, mas eu acredito que teve muita gente fazendo comentário negativo da série porque estava com inveja ou ciúme, sei lá, de Amor entre Fada e Demônio, porque estava fazendo mais sucesso, ou tão sucesso quanto essa série que já terminou faz muito tempo. Então, gente, vamos crescer? Na boa, vamos crescer? Sabe? Você pode gostar muito de uma série hoje, aparecer uma série muito melhor amanhã e você curtir do mesmo jeito, e a tua série antiga que estava lá, ela vai continuar lá. A gente não tá numa competição, sabe? Não estamos numa competição. Mas parece que era um ciúme. Não, mas o meu Dylan, o meu fulano, sabe? Não existe isso, pelo amor de Deus. Eu já assisti um monte de C-drama e acabei, antes desse daqui, eu tava assistindo A Lenda da General, outro maravilhoso,
que também é tão bom quanto a Lenda de Fei, e são personagens maravilhosos, e tem outros maravilhosos que eu não vou ficar citando agora, né, porque vou me lembrar de cabeça, mas e provavelmente amanhã vai ter um outro muito melhor, e assim é a vida que segue, entendeu? Então vamos parar de criancice, pelo amor de Deus, a gente já não tem mais idade para ficar brincando de, eu gosto do fulano, não gosto do ciclano. A gente comentava assim, mas não é igual tal série, tal K-drama, que também tem isso. Tem gente que tava querendo falar mal desse daí, porque tava fazendo sucesso, porque é chinês. Também tem isso, xenofobia, oi, não pode, tá? Bom, agora vamos à parte final. É a parte que eu tinha que falar. Ai. Então, o que acontece? Alguns momentos que aconteceram na história que eu percebi, tá? Algumas cenas foram deixadas de lado ou sem importância. Primeiro, né? O prendedor de cabelo dela, que parecia que tinha uma importância muito grande na história, porque a mãe veio rastejando e entregou o prendedor de cabelo para ela. Aquilo pode ser que tenha alguma importância na história, porque é um objeto talvez raro, alguma coisa que podia garantir que ela era filha ou importante de alguma coisa, porque de repente aquele objeto sumiu. A mesma aconteceu com o laço que ela usava quando os dois se separaram lá pelo episódio 17 mais ou menos, 16, acho que 16 para 17, que os dois brigaram a primeira vez, que ele foi embora. Ele tinha ficado com um lenço azul que ela estava no cabelo, aquele lenço que ela prendia. Depois, quando ela foi resgatada, que ela pulou do penhasco, aquela cena foi muito legal, porque teve gente que comentou assim, se fosse, a hora que eu vi ela caindo, eu acreditava que ela caiu no lago, porque todas as vezes no K-drama, quando alguém cai, sempre cai na água. Não, ela caiu no meio dos arbustos, né? Mas ela caiu tão direitinho que eu brinquei com a minha amiga Paola, falei assim pra ela, Paola, pelo amor de Deus, se fosse eu ia cair toda estroncha, de cabeça para baixo, enrolada, toda estrupiada. Não, ela caiu direitinho, mas enfim. O que me fez lembrar uma coisa, depois que ele cuidou dela direitinho, ele colocou a fita de volta no cabelo dela. Depois ele foi embora e tudo mais. Ela acordou e depois de muito tempo, a fita tava lá. E ela não falou nada, não foi dito nada. Eu entendo que pode ter tido alguma coisa na edição ali, que hora que a senhora cega falou pra ela, olha, o seu marido veio e te ajudou, claro que ela não ia acreditar, porque ela tava aceitando, né, que Yan Sheng tinha ido pro exército, que ele tinha ido embora e que, né, o pessoal tinha confiscado ele para prestar ao exército. Até aí tudo bem, mas como é? E teve aquele pedaço que ela ficou sem o lenço, né? Sem o laço. Então daí eu falei, faltou ali também mais alguma coisa? E teve alguns momentos lá mais próximo do finalzinho que o personagem desapareceu, ficou sem conclusão. Por exemplo, eu vou até ver de novo se eu cochilei, gente. Eu tô fazendo esse podcast depois que eu terminei os episódios, revi um pouquinho dos dois últimos. Mas, por exemplo, não teve a conclusão do Bauer. Ele fugiu da mãe, aquela hora que a mãe se machucou para poder salvar. Depois, o pai tóxico falou assim, eu não vou fazer nada com meu filho, porque eu quero ficar com você, porque eu te amo, né? Com a lindíssima lá, com a moça lá do restaurante, né? A Yu. Depois ele pegou... Como é que a menina se salvou? Quem foi que encontrou o menino? Será que eu perdi essa cena, gente? A mesma coisa da princesa. Como é que foi a história dela junto com o magistrado, com o rapaz, né? Com o conselheiro, com o rapaz lindíssimo também? Também perdeu. Então, nos dois últimos episódios, não teve uma conclusão, assim, de alguns personagens que foram deixados para trás. E como todos os personagens são muito bons, a gente ficou assim, foi essa reclamação, eu acho que todo mundo tem razão lá nas redes sociais. E eu acho que foi o grande estupim para que a nota caísse de 9.2 no dia 28 para 9.1 no dia 29, que foi quando foi ao ar o último episódio, pelo menos assim, na Netflix e geral, né? Quem estava assistindo pelo ITV e pelo Wiki, talvez tenha visto antes. E claro, gente, no meio do babado todo tem uma coisa importante, tá? Que aconteceu dessa série, que foi o vazamento dos episódios, né, dos últimos episódios de teste, que todo mundo, pelo menos lá na China, acabou assistindo antecipadamente, acho que uns 3 dias, acho que no começo da semana, né, uma semana antes para acabar,
lá pelo dia 22, mais ou menos, não tenho cálculo aqui, não sei, que uma semana para acabar, vazaram todos os episódios e teve uma galera compartilhando geral. Pelo menos aqui no Brasil eu não vi. O que eu vi de verdade foi uma cena que vazou na internet por causa daquele problema que teve antes, que foi a cena da banheira, do momento que eles fizeram amor pela primeira vez. E tava todo mundo reclamando que cortaram mais coisas. Eu não sei de fato. Tem duas coisas que eu tenho que acrescentar sobre essa cena. Primeiro, a cena em si é linda, maravilhosa, né? Na hora que eles começam a e depois na hora que ele dormindo, né? Eles estão deitados e ele tá de bruço, ele tá em cima dela e ela de bruço. Ele vem devagarzinho e ela fala assim: eu não aguento mais fazer isso, quero dormir. Essa cena que ela fala, eu não aguento mais fazer isso, eu tenho que dormir, cortaram na edição final. Tinha na edição vazada, que todo mundo viu, mas na edição final cortaram. Por quê? Não sei. Os dois estavam devidamente vestidinhos, embaixo do cobertor. Talvez eles tivessem visto que ficou sexy demais a cena, que aliás é muito maravilhosa a cena. Porém, todo mundo ficou pé da vida, porque todo mundo, essa cena vazou. Essa sim, vazou para tudo como foi lugar, todo mundo viu e ficaram pé. Talvez que seja isso um dos motivos que a nota caiu, não sei. Mas, pelo sim, pelo não, teve uma outra coisa nessa cena que eu já tinha percebido. Depois eu comentei quando eu estava assistindo pela segunda vez, que ele só fez amor com ela porque ele tinha sido intoxicado pelo aquele incenso afrodisíaco. Seria muito mais legal se tivesse sido um momento que 100% eles tivessem se entregado, não por causa de um afrodisíaco. Vocês não acham? Eu acho que ali a cena foi linda, foi tudo maravilhoso, mas o motivo, a razão pelo qual ele decidiu, né, os dois decidiram fazer amor pela primeira vez, ficou meio ok. Né? Tudo bem que ele falou, eu sei quem você é, né? Que ele não estava fazendo aquilo por fazer, né? Não estava pegando qualquer, não estava pegando geral. Mas ficou meio triste, gente. Que decisão triste. Gente, também tem certas coisas que também a gente tem que relevar, né? Por exemplo, tem muita gente na internet que fala assim, eu queria ver mais como é que foi o casamento dos dois. Já falou que os dois casaram? Não precisa ficar mostrando os dois casando de novo, tendo filho, como é que foi o parto. Você é mãe de duas crianças, a gente não sabe se é gêmeo ou se nasceu um na sequência do outro, mas também não importa. Eu queria que aparecesse ela junto com a família, com a irmãozinha. Gente, não dá, porque se aparecesse o casamento dela depois que ela teve os filhos, automaticamente a irmãzinha dela não ia poder estar do mesmo tamanho. Então teriam que escalar mais uma atriz só para fazer a irmãzinha dela, tipo 2 ou 3 anos mais velha. Então era uma coisa que não precisava. E o que eu achei genial, de verdade, tá? Que é ponto positivíssimo, foi o que aconteceria se. O que aconteceria se ficou muito legal, sabe? O que aconteceria se não tivesse acontecido toda aquela trama da corte, não tivesse acontecido tudo aquilo. Então aquilo foi muito legal. Porque teve coisas que as pessoas falaram assim, mas o Marquês ele é violento, ele mata as pessoas. Claro, gente, estão falando de uma série que eles estão em batalha sempre. Ele está acostumado a resolver as coisas na base da espada, da ponta da espada. E tinha que ser desse jeito, porque senão as coisas não funcionavam. E outro personagem que também agora que eu lembrei foi o príncipe fantoche lá, o imperador fantoche. Também não ficou mais ou menos, sabe? Outra coisa que faltou também, não posso deixar de lado, foi que não ficou bem explicado a motivação do imperador original lá atrás de ter feito todo esse sarcê aí da historinha que foi montada. E na realidade foi porque ele estava perdendo o trono, porque o príncipe estava conquistando mais terras, estava ficando mais famoso e ele estava com medo. Então ele montou toda essa armadilha para ele se livrar. Olha que loucura, gente. E também não explicaram. Agora, atenção, eu tinha acabado de fazer meu podcast, já estava na fase final para poder gravar e já jogar para vocês. E graças que a minha amiga Letícia fez uma observação lá nos grupos de C-Drama e eu descobri uma coisa que eu não fazia ideia e eu estou muito feliz de ter descoberto antes de fechar o podcast, que é que a nossa querida dona do restaurante, ela é spoiler, gente, é spoiler, super mega spoiler, então, né, para por aqui se você não quer saber.
a nossa Yu Kim é a dona do restaurante, né? A dona do restaurante lá. Ela é realmente minha viajante no tempo. Olha que maravilha! Ficamos a série inteira sem desconfiar disso. Tinha algumas pistas no meio do caminho, mas totalmente tão irrelevantes que eu nem me toquei. E o pessoal começou a comentar do último episódio, na hora que ela matou lá o Kimin, e ele falou assim, afinal, quem é você? Agora que eu revi o episódio, eu me dei conta daquele diálogo de verdade, que eu achei que fosse um delírio dele, tipo, sabe? Eu achei que fosse um delírio, o cara tá morrendo, tomou lá um chazinho lá, tá desvivendo, e eu descobri que ela realmente é uma viajante no tempo. Ou seja, ela entrou no corpo, né, de uma outra moça, e ela acaba vivendo aquela história toda, e por isso que ela é inteligente, por isso que ela sabe como é que faz ressuscitar, né, o negócio lá, ressuscitação boca a boca lá, o negócio, e porque ela consegue administrar bem o restaurante, enfim, ela é minha viajante no tempo. Agora eu faço a pergunta, isso daí tá somente no romance, por que não colocaram na série? Agora eu fico mais com dúvida ainda, se não colocaram na série, então pra que deixar esse diálogo no final? Porque não foi relevante pra coisa nenhuma. Então eu vejo assim, deve ter gente que deve ter ficado muito pé da vida, porque estavam esperando uma resposta dela, e a resposta também não veio, e quem leu o romance deve ter ficado muito frustrado, eu ficaria, porque também não adiantou de nada. Eu vou fazer o seguinte, tudo que eu souber sobre essa personagem eu vou deixar lá no textão, sobre os personagens, que eu já tinha feito uma ficha lá dos históricos. Lembra que eu comentei aqui no comecinho que eu fiz uma ficha para poder explicar quem é quem, qual que é a história da briga, enfim, qual que é a treta? Eu vou deixar isso aí também lá, então se você quiser você vai lá, dá uma lidinha e você tira as suas próprias conclusões. Mas eu digo que foi de doer essa decisão dos roteiristas. Não colocava, gente, ficava na mesma. Pelo que eu entendi, eles deram prioridade para a história do casal principal e não para essa história da viajante no tempo. É isso aí. Então falei demais. Então, quem está falando aqui é a Surya, essa NunaCast, agora com um remendo gigante. E eu agradeço demais a Letícia de ter feito uma observação super útil. E eu realmente eu questionei a menina. Sinto muito, Letícia, mas a história era totalmente fora da caixinha. Eu falei assim, como assim, né? Era viajante no tempo, mas obrigada pela insistência de você ter falado onde estava o pedaço. Eu fui lá, fiz a pesquisa e realmente descobri que é verdade. Então é isso que eu tô falando aqui, é a Surya, o NunaCast. Parei, chega, beijo, até a próxima. Fui!